Fala galerinha, vamos dar continuidade, né, na nossa aula de hoje, na nossa aula remota, tá? Agora nós vamos passar para os tópicos de dispositivos de proteção. Na aula passada nós já vimos alguns dispositivos, né? Já vimos a introdução dos dispositivos de proteção. Basicamente nós vamos ter o disjuntor, inclusive já resolvemos alguns exercícios, acredito que tiramos as dúvidas e se ainda houver dúvida, por favor, mande no fórum, entre em contato, não fique com dúvidas, tá bom? Vamos pra cima, galera! Disjuntor, dispositivo DR, nós vamos falar hoje, que é o diferencial residual, né? O DPS, dispositivo de proteção contra surtos, muito importante para a cidade de extrema, tá? Você que tem equipamentos eletrônicos de alto valor agregado, esse é um dispositivo muito importante, um dispositivo que vai fazer muita diferença na sua instalação elétrica. Né? Mas a gente vai entrar com detalhes daqui a pouco. E o fusível, que é um dispositivo também muito comum, e aí eu comecei a falar alguma coisa sobre disjuntor e fusível. Né? Basicamente, gente, o disjuntor e o fusível são os dois dispositivos de proteção mais conhecidos e mais usados aí nas últimas décadas. Tá? Eles basicamente são o seguinte: se você tem dois tipos de problema mais comum. Um é sobrecarga. A sobrecarga é quando há uma variação de corrente ou de tensão de forma, vamos dizer assim, que vai subindo de forma lenta, vamos dizer assim. Tá? Ela vai subindo, vai piorando, vai variando, vai subindo. E o curto-circuito? O curto-circuito é quando você tem o circuito está com uma corrente nominal e aí no instante do curto, a corrente faz assim, ó, dispara. Ela sobe muito em uma fração de instantes de segundo, né? De milissegundos ela passa de 10 vezes o valor dela, 100 vezes o valor dela. A sobrecarga não, a sobrecarga é um valor, ela vai, em termos de minutos, ela vai subindo e vai aumentando o valor dela, mas não é assim tão rápida quanto um curto-circuito, tá bom? Então, para a sobrecarga, o mais comum é o disjuntor. O disjuntor pega a sobrecarga, que ele pega uma variação mais lenta, né? E o disjuntor, a grande vantagem dele é que é um dispositivo de manobra. O que é um dispositivo de manobra? Ele tem uma alavanca, né? Que você pode fazer, puff, liga, desliga. Quando ele desarma, puff, a alavanca faz assim. Aí você vai, mexe na alavanca, arma ela de novo. Claro, né, que os dispositivos disjuntor, normalmente eles são termomagnéticos, então você precisa esperar ele esfriar. Às vezes a pessoa, principalmente disjuntor de chuveiro, quando está mal dimensionado, quando a pessoa põe um chuveiro muito maior que o dimensionado, o que acontece? Ele desarma, aí a pessoa grita, arma o chuveiro aí pra mim! Aí a pessoa vai lá, arma o chuveiro, e passa uns 2 segundos e desarma. Aí a pessoa arma de novo, aí passa um pouco desarma. Aí chega uma hora que ele tenta armar, desarma. Por quê? Porque a pessoa não respeitou o tempo do desarme dele, o tempo de resfriamento e o tempo necessário para ele poder ser rearmado. Tá bom? Já o fusível é para curto-circuito. O fusível ele foi feito, eu brinco, né, que ele foi feito para dar sua vida em prol de um equipamento eletrônico, em prol da instalação elétrica, tá? Então o fusível, na hora que a corrente dispara, puff, aí ele pegou esse delta de variação aqui, ele abre. Qual que é o problema do fusível? O problema do fusível é que ele se destrói, né? Ele se desfaz. Tá? Então o fusível ele abre, ele é um dispositivo fusível, ele tem um fuzil que abre, né? Um fio que na hora que essa corrente aumenta muito ela abre, desintegra, né? Enfim, é isso aí, vamos lá, vamos continuar, tá? Continuando aqui, nós já passamos por alguns desses conceitos, né? As principais situações de falha, sendo o curto-circuito e as sobrecargas principais, né? Nós temos um disjuntor aqui para quando é um sistema monofásico, né? 127, por exemplo, você põe somente a fase no disjuntor, né? Se é um sistema 220, aí as duas fases passam no disjuntor. Se é um sistema trifásico, aí tem um tripolar, né? De 3 fases. Falamos sobre a escolha, né? A questão da norma, os valores que a norma define, que os fabricantes acabam seguindo esses valores, né? Aqui são as curvas, né? Curva B, C e D, curva B para dispositivos resistivos,
curva C para dispositivos de modo geral, né, iluminação fluorescente e tomadas, e a do tipo D para dispositivos com elevada corrente de partida, que normalmente são motores, tá, gente? Normalmente para motores, tá? Aqui a gente cita alguns exemplos, e aqui são alguns exemplos que a gente já fez na aula passada, né? Aqui eu coloquei os exemplos possíveis, mas aí você tem que ver que numa casa de materiais de construção vai ter vários para você. E aí nós entramos com os dispositivos de proteção contra surtos, né? O DPS. Gente, o DPS é um dispositivo muito importante, tá? Deixa eu mudar minha carinha aqui um pouquinho. Eles são para quê? Ele protege as instalações elétricas, né, os equipamentos eletrônicos em geral e eletroeletrônicos do que? Dos efeitos diretos e indiretos de uma descarga atmosférica. O que é uma descarga atmosférica? É isso aí, é um raio, tá? Um raio é uma descarga atmosférica. Então, um DPS, ele é um dispositivo que vai proteger a sua instalação elétrica dos efeitos diretos. O que é um efeito direto? É um raio, catabum, em cima da sua casa, aqui, ó. Sua casa está aqui, o raio, ó, puff, em cima dela. E aí cai e faz o estrago na sua casa. Por exemplo, numa antena de televisão ou numa antena de internet, o raio vê aquela ponta, né? E atraído, vamos dizer assim, pela lei das pontas, a gente vê isso, a baixa resistência, ele cai lá e entra na instalação elétrica e faz um estrago muito grande. Isso é um efeito direto. O que é um efeito indireto? O efeito indireto é quando sua casa está aqui e o raio cai nas proximidades da sua casa, né? Considera a sua casa aqui, o raio cai nas proximidades. E quando ele cai nas proximidades, ele gera o quê? Ele gera um campo eletromagnético muito forte, porque o raio é uma descarga elétrica violenta, de elevadíssimas dimensões, né? E aí ele gera um campo, como se fosse assim, ó, cai e faz... Aí o campo espalha, e esse campo induz, né, uma corrente na fiação, e essa corrente induzida, a gente chama de indireta, ela pode danificar os dispositivos eletrônicos, né, gerando queima. E aí o DPS ele protege a instalação, tanto do efeito direto quanto do indireto, tá? Prevendo aí a queima, né, vamos dizer assim, prevenindo a queima de um equipamento mediante descargas atmosféricas. Então aqui eu acho que eu já falei tudo isso aqui. Vamos lá. Aqui, alguns casos sobre tensões podem também ser provocadas por ligamento ou desligamentos que acontecem na redistribuição. O que é isso, gente? Por exemplo, quando a BOL ou a Fagor ou a Frum, elas desligam todo o maquinário dela, o que é isso? Uma grande carga saindo. Na hora que essa carga volta, na hora que a Frum, a BOL, a Fagor, elas voltam, elas ligam todos os equipamentos, o que elas fazem? A rede desbalança. É onde tem a sobrecarga, entendeu? Aí a tensão flutua. Né? Então, quando ela sai e quando ela entra, você tem esses problemas de sobretensão. Tá? A subtensão normalmente não gera muita queima, mas a oscilação e a sobretensão, a tensão acima do normal, ela pode gerar queima, né? Em equipamentos. Então, as subtensões elas normalmente pegam equipamentos mais sensíveis, né? Computador, impressora, scanner, TV, os home theaters, né? Todos esses aí, eles acabam sendo comprometidos, né? Podem vir a queimar. Aqui em casa, o Romário que gosta dos meus exemplos aí, aqui em casa eu tive uma descarga indireta. Eu cheguei a ver o clarão, escutar o barulho, e eu escutei certinho, fazendo assim, ó, zzz, que é o quê? O barulho da indução, né? Foi induzido uma corrente na minha instalação elétrica. E minha casa tem sim, né, o fio de proteção, tem a parte de aterramento, só que a geladeira era o único dispositivo que não tinha o terceiro fio, que é o fio de proteção, que é onde a energia passa, né? E aí o que aconteceu? A geladeira ela acabou sendo danificada, né, pela descarga, uma descarga induzida, né? Uma origem de forma induzida. Tá? O DPS ele tem algumas classes, tá bom? Aí de acordo com a norma de novo, né? A BNT NBREC 61643/1, ele é dividido em 3 classes distintas, tá? Vamos lá. A primeira classe
A classe 1 é o quê? Para permitir os efeitos diretos causados por descargas atmosféricas. Então é direto. Efeito direto é o quê? É quem recebe a descarga direto. Então normalmente o DPS classe 1 ele é instalado onde você já tem um SPDA. O que é um SPDA? É um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O SPDA ele tem captores, né, em cima da sua infraestrutura. Então prédio tem SPDA, a FAEX, por exemplo, ela tem SPDA. Então ela tem pontos de quê? Pontos de captação dos raios, né? Partes mesmo, instalações metálicas agudas que vão atrair a descarga, né? Por ser pontos de menor resistência para ela. Desculpe. E aí eles vão direcionar essa descarga para o terra, para o terra mesmo, tá, gente? Para a terra, para o chão, né? Para a malha de aterramento. Tá? Depois, no próximo semestre, eu posso mostrar para vocês a malha de aterramento, o sistema SPDA da FAEX, para vocês enxergarem, para vocês verem e aprenderem um pouco mais. Tá? Então, em sistemas onde, por exemplo, a FAEX poderia usar um DPS classe 1. DPS para aonde, por exemplo, professor? O DPS poderia ser usado para proteger o sistema dos computadores lá da rede, esqueci o nome que dá, para o CPD, tá? Para o CPD da FAEX, né? Onde a FAEX armazena todos os dados dela, tá? Ou então a FAEX deveria ter um DPS, porque a região de extrema é uma região onde cai muito raio, temos muitas descargas atmosféricas, né? Então você coloca um DPS para o provedor, o servidor, desculpa, eu sou da área de ADS, estou aqui esquecendo. Então, para você proteger o seu servidor. Então, a FAEX tem um servidor da Dell, que é uma fortuninha, né, para manter todos os dados da FAEX, né, do portal normal e do portal EAD. Então, esse servidor ele deveria ter um DPS classe 1, por exemplo, já que a FAEX tem o SPDA instalado, tá bom? Então, é um exemplo bem prático para você entender. Classe 2. O DPS classe 2 são destinados a proteger os equipamentos elétricos contra sobretensões induzidas. Então, induzida para quem? Para residências ou prédios ou infraestruturas que não têm SPDA. Não tem esse sistema de proteção contra descarga atmosférica, né? E eles vão sofrer o quê? Normalmente eles sofrem ao efeito das induzidas. Por exemplo, na minha casa, eu poderia ter, na minha instalação elétrica, né, já que eu não tenho uma estrutura SPDA, um DPS classe 2, né, para evitar os problemas devido a efeitos indiretos, né, devido à indução, tá bom? E o classe 3, os DPS classe 3 são destinados à proteção fina. O que é fino, gente? Fino é quando você tem um dispositivo muito caro. Por exemplo, você tem dentro do... Nós citamos já o CPD da FAEX, mas imagine o servidor de uma empresa que trabalha só com a parte de dados, né? Armazenamento de dados. Ela precisa ter um DPS desse tipo classe 3 para proteger o servidor, não é mesmo? Se você tem na sua casa, por exemplo, um sistema de um home theater na sua casa, né? Um projetor com home, tudo bonitinho, todo com um investimento de mais de 30 mil na sua sala de televisão. O certo você... mas eu já tenho na minha casa tanto SPDA e tenho um DPS na entrada. Mas aqui, para que serve o classe 3? São destinados à proteção fina de equipamentos situados a mais de 30 metros do DPS de cabeceira. Então, na verdade, é uma redundância, é para você proteger alguns equipamentos específicos, equipamentos caros, né, que você não pode perder de maneira alguma, tá bom? E normalmente, né, os DPS eles são instalados aí próximo à origem da instalação, novamente no quadro, né, de principal distribuição. Tá? E aqui alguns detalhes, né, sobre o DPS, importantes, né? Capacidade do DPS pode ser definida considerando dois fatores, tá? O local, né, mais propenso a descargas atmosféricas, né? Quanto mais propenso, maior a intensidade você tem que escolher. Extrema, por exemplo, local muito propenso, né? Então, o ideal é você trabalhar com uma maior intensidade. E quando o local é propenso a poucas descargas atmosféricas, você pode escolher um com menor intensidade, né? Um local onde tem menor descarga ou menor índice, tá bom? Gente, aqui vou parar esse vídeo aqui e vou dar continuidade nesse assunto no próximo vídeo para dar uma quebra para você ir no banheiro, dar uma descansada e beber uma água, tá bom? Então, fica atento aí que nós vamos continuar com o assunto de DPS, depois nós vamos falar do DR também, que é um equipamento super importante para uma instalação elétrica, beleza?